Seus olhos e vamos entrar na presença de nosso Deus e nosso eterno Pai. Aqui nos colocamos, meu Pai, na dependência do Senhor, para pedir, meu Senhor, que Tu venhas abrir o nosso entendimento e falar conosco através da Tua palavra. Precisamos, meu Deus, da Tua direção. E estamos aqui reunidos para receber direção e orientação do Senhor. Porque queremos, meu Pai, agradar o Senhor fazendo a Tua vontade. Mas há uma necessidade de que o Senhor nos dê a direção da Tua vontade. Então, meu Senhor, dai-nos a palavra. Fale conosco, para que venhamos entender qual a mensagem para hoje, Senhor. O que o Senhor quer falar conosco hoje, nessa noite, para esta semana? Fale agora, meu Pai. Em nome do Seu Filho Jesus, e eu te peço também, Senhor, que o Senhor visite o lar de cada Caleb. Onde existe um Caleb agora, que está aqui sintonizado ou não nessa live. Mas que o Senhor visite ele e fale com ele no momento em que ele assistir esta live. Não sei se vai ser hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Mas fale com ele, Senhor. No nome de Jesus. Visita o enfermo. Visita o aflito, o desanimado, o angustiado. Visite a todos, meu Pai. E conceda a cada um aquilo que necessita para que haja paz, para que haja a tua presença. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Olha só, queridos, vamos primeiro à palavra, aí depois a gente vai aos recados com o pessoal dos grupos, tá? Hoje nós vamos falar um pouco de Abraão. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Muito bacana essa palavra, pessoal. Está no livro de Gênesis, no capítulo 12. Lemos. Vamos ler, então, Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para o lugar que eu te mostrarei. E far-te-eis uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito. E Jó foi com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de sua terra, Harã. Tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, seu filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que cresceram em Harã. Saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao Calvário de Moré, que estava então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha ao lado oriente de Betel, oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou dali, seguindo ainda para o lado sul. Bem, vamos parar aqui para a gente meditar. Veja só, gente. Eu sempre tive o entendimento de que Abraão, ele era o nosso exemplo de fé. Mas por que fé? Por que ele é o nosso pai da fé? Fé, certeza de coisas que se espera, não é isso? E convicção de fatos que não se vê. Isso é fé, que já é uma loucura, né? Você ter certeza, convicção de uma coisa que você não vê, né? Certeza de uma coisa que você não vê e convicção de fatos que você não pode pegar, nem ver, nem imaginar. Primeiro, ele deu ouvido a uma voz que falou com ele, que já é uma loucura. Ele largou tudo. E naquele tempo, só tinha valor o homem que tinha posses, que tinha herança. E Abraão era o herdeiro do pai dele, Terã. Ele abriu mão das coisas que seria dele e foi atrás de uma terra que ele nem sabia para onde. Se amanhã você tiver algo a fazer na rua, em algum lugar, você tem o destino, ó, você vai para tal lugar. Eu vou em tal lugar e tal lugar. Abraão saiu sem destino. Deus falou para ele: vai para a terra que eu te mostrarei. Ele saiu sem destino. E ele chegou a essa terra. Essa terra era Canaã. Agora, um versículo aqui interessante, que eu não havia até então observado. É o versículo 7. Olha que bacana, o versículo 7 abre muito o nosso entendimento, porque a gente tem que ler a Bíblia meditando versículo por versículo. No 7 ele diz assim: olha o que Deus falou para ele quando ele chegou lá na terra de Canaã. Apareceu o Senhor a Abraão
Abrão e disse: a você, Abraão, e a Sara, sua mulher, e a tua descendência. É isso que está escrito aí? Não. Ele disse: a tua descendência. Quem seriam os descendentes de Abraão? Os filhos dele. A tua descendência, darei essa terra. Ele não deu Canaã para Abraão. Ele deu para a descendência de Abraão, que habita lá até hoje. E se a gente continua lendo, e ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele fez um sacrifício ali. E ele moveu-se dali para as montanhas, para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda. E ali ele edificou outro altar e invocou ao Senhor. Só que ele não ficou ali também em Betel. Depois caminhou Abraão dali, seguindo para o sul, para o lado sul. Foi para o Egito. No Egito, ele não edificou altar nenhum. Ele não edificou altar no Egito. E depois ele voltou do Egito. E se você for ler a história de Abraão, que vocês conhecem, já ouviu, o pastor já falou muito. Abraão, neste mundo, queridos, ele não herdou terra nenhuma. Abraão era rico, que ele podia edificar uma cidade. E até botar o nome dele na cidade. A Bíblia não fala que Abraão habitou em casa edificada. A Bíblia fala que ele habitava em tendas. Ele era forasteiro, peregrino. E quando chega aqui, depois que ele venceu os 5 reis, ele era um homem riquíssimo, que ele pegou toda a riqueza que Deus dava a ele, tudo que ele fazia, Deus abençoava. Onde ele botava a mão, Deus abençoava ele. Ele venceu lá os 4 reis, 5 reis, e não quis nada daquele rei, não quis nenhum despojo, porque ele não precisava dos despojos. Ele tinha sobrando. Ele enriqueceu de tal maneira, tinha tanto animais, que o que tinha valor naquele tempo era animais, que a terra não conseguia alimentar os animais dele e do sobrinho, ao ponto deles ter que se separar, porque a terra não conseguia suprir mantimento para alimentar os animais deles. E eles então se separaram ali. E Abraão, então, questionou a Deus, porque até ali ele tinha a nossa visão, a visão de pessoas desse mundo. O que nós queremos aqui? Nós queremos conquistar uma casa, conquistar uma condição financeira, conquistar uma estabilidade. Só que não é isso que Deus nos prometeu. Isso ele diz que acrescentaria. Mas não pode ser a nossa meta isso. Isso vai ser acréscimos que Deus fará para nós. No capítulo 15, bacana o capítulo 15. Vamos ler um pedaço do 15 agora. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E disse Abrão ao Senhor: Senhor Deus, que me havei de dar,
que me havei de dar? Pois ando sem filho, ainda sem filho. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, que é quem vai ficar com toda a minha herança. Veja que a visão de Abraão até aqui era uma visão terrena, como todos os homens. Aí no capítulo 3, ele diz mais: Eis que não tens me dado filhos. Eis que um nascido em minha casa será o meu herdeiro. Ele tinha muita riqueza. E eis que veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele de que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Quando a gente lê isso aqui, a gente imagina que é Isaac, o herdeiro de Abraão. Mas não é Isaac. Não é Isaac, apenas Isaac. Porque todos que têm a fé no Deus único é filho de Abraão. Eu sou filho de Abraão. Você que crê é filho de Abraão. E quando ele fala isso para Abraão, ele manda Abraão sair. Então levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que podes contar. Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, que lhe imputou isso para a justiça. Eu creio que quando Abraão olhou para o céu, ele não viu a estrela. Ele viu a nova Jerusalém, a cidade santa, para onde aqueles que têm a fé no Deus vivo vai morar. Aí a gente faz um link com aquilo que o Senhor Jesus disse antes de ser assunto ao céu. Ele disse: Na casa do meu pai, lembra desse versículo, ô Caleb? Há muitas moradas. Eu vou adiante de vós preparar o vosso lugar. Aí, voltando aqui para a Bíblia, a gente vai aqui em Lucas. Lucas. Porque quando Abraão viu a cidade, a Nova Jerusalém, e não a Jerusalém velha, Lucas 19. Abraão deixou de buscar coisas terrenas. Ele não falou mais desse filho dele. E em seguida, Deus deu o filho a ele. Eu até creio que nós que somos avós, hoje nós fazemos pelos netos o que nós não fazíamos pelos nossos filhos. Tratamos os netos totalmente diferente por causa da nossa idade. E Abraão já tinha 100 anos quando o menino nasceu. Quando o menino tinha 13 anos, ele deveria ter 113 anos, já era um ancião. Imagina como ele tratava esse menino, que era o sonho de infância dele. O coração dele, para quem via, para quem acompanhava a família de Abraão, dizia que o coração dele estava no menino. Até Deus chegou a pensar isso.
E Deus então pediu para ele dar a descendência dele para Deus. O que iria gerar a descendência dele para Deus. E Abraão, como já estava desligado das coisas terrenas, ele deu o menino, porque ele acreditava na promessa. Deus poderia ressuscitar o menino e não ia faltar com a sua promessa de descendência. Ele então ofereceu o menino no altar, pela fé. Na certeza, o Caleb, que ele ia matar o menino, iria sacrificar o menino. Até que Deus disse a ele, para ele não fazer aquilo. Que Deus já tinha visto que Abraão não tinha o coração em nada terreno, nem no filho da sua velhice. Hoje, a gente vê pessoas na igreja apegada a coisas dessa vida. E nem falo de jovem, porque o jovem ele tem a ilusão de conquistar isso, conquistar aquilo, achando que aquilo ali vai trazer mais satisfação, mais alegria para ele, mais felicidade. Eu falo de Caleb mesmo, pessoa já que está na hora, já está indo embora. Como diz o jovem, já está com o pé na cova. Mas ainda está apegado a coisa, está apegado a pessoas aqui dessa vida, que você não tem, nós não vamos levar. Nós não vamos levar filho, nós não vamos levar mulher, marido, irmão, bens nenhum bens, nada que você tem. Aquele dinheiro que você tem no banco vai ficar aí para a família. Gastar. Essa casa que você cuida tanto vai ser motivo de briga pelos filhos. Porque você não tem nada disso, é seu. A única coisa que nós temos, pessoal, é a nossa alma e a nossa fé em Deus. Olha que bacana esse versículo de Lucas, capítulo 8. 19:8 o versículo, tá? Zaqueu, fala de Zaqueu. Zaqueu era um homem que ele tirava vantagem dos impostos que ele colhia. O César mandava ele pedir 10% de impostos colhidos às pessoas. Ele pedia 20, 30. César mandava ele pedir uma moeda, ele pedia 2, 3 e ficava para ele e prestava conta só de que César pedia. Porque ele era um homem terreno, materialista. Mas quando esse homem viu falar de Jesus, ele quis conhecer Jesus. Tanto é que ele subiu no pé de árvore e Jesus passou e falou: Zaqueu, desce daí, convém que eu vou comer na sua casa. E quando Jesus chegou na casa desse homem, estava comendo com ele, a Bíblia não diz que Jesus falou nada. Esse homem se levantou e disse: Senhor, eis que dou aos pobres, versículo 8. Eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes o que eu tirei dela. Ele desapegou das coisas que lhe era pegado nesse mundo. E olha o que Jesus disse para ele. Hoje veio a salvação a esta casa. Pois também este é filho de quem? De Abraão.
Por que que ele chamou Zaqueu de filho de Abraão? Porque Zaqueu desapegou de coisas terrenas. Queridos, Abraão era tão rico que ele poderia edificar cidades e botar o nome dele, o nome dos filhos dele. E Abraão morou durante toda a sua existência em tendas, aqui, ali e lá. Porque a herança que Deus prometeu para ele foi lá em cima. Eu creio que hoje, Abraão tem recebido os filhos dele chegando em casa. E deve ser motivo de muita alegria para ele. Quando chega lá um filho que estava perdido, chega em casa para ficar para sempre com o pai Abraão. É uma coisa, querido, que a gente precisa observar. Nós não podemos ter ligação com esse mundo, nada que nos prende aqui. Se você parar e pensar na passagem, vamos pensar aí agora na passagem, deixa eu ver que horas são, na passagem do jovem rico. Passagem do jovem rico. Quando ele morreu, ele foi sepultado, certo? E o mendigo foi levado para o seio de Abraão. Foi recebido como filho de Abraão. Para a eternidade. Você vê que inverteu? Quem é que estava mendigando depois que partiu dessa vida? Inverteu. O mendigo tinha condição de servir o rico. Que o rico que estava mendigando, uma gota de água na língua dele. Disse, pai Abraão, pede aí para Lázaro molhar o dedo na água e refrescar minha língua. Ele estava mendigando uma gota de água. Você vê que inverteu? A riqueza nessa vida não é a riqueza no reino de Deus? Então, a gente tem que vigiar isso, queridos. Nós já somos Caleb. Nós não devemos fazer caso de coisas que outrora nós fazíamos. Nós nos magoávamos, nós ficávamos ressentidos. Isso é passado. A gente não pode viver dessa maneira. A gente tem que despojar desses sentimentos de orgulho, ser orgulhoso, esse negócio de vaidade, coisa que é desse mundo. Claro, você tem que se cuidar. Você tem que ter saúde, você tem que ter uma condição, você tem que viver bem, mas não se apegue. Não se apegue. Porque Deus, querido, a Bíblia fala, o texto sagrado diz que os nossos anjos assistem diante de Deus. Tem um anjo com você. Você que é de Deus, você que é filho de Abraão, tem um anjo com você. Que volta e meia, esse anjo vai até Deus falar de você, levar notícias suas para Deus. Porque ele te assiste. Ele te protege, ele te guarda. E este anjo, a Bíblia fala dele no livro de Mateus. O Senhor Jesus fala desse anjo. Então, vamos procurar manter esse contato com Deus, desapegar das coisas dessa vida. Não ficar fazendo caso de coisinha, que não vai levar a lugar nenhum. A pessoa se fica magoada, fica ressentida com o semelhante, porque o desfez, o destratou, falou uma palavra de maneira... Então, vamos procurar cuidar mais da nossa casa celestial. Porque a nossa casa terrena,
está chegando ao fim, já está toda enrugada, já está andando devagarzinho, já está puxando das pernas, o reboco já está caindo aqui e ali, mas tem uma novinha que Jesus foi preparar para nós. E lá sim, lá não seremos mais peregrinos, lá seremos filhos, filhos do Deus Altíssimo. E vamos ser recepcionados pelo Pai Abraão. Que maravilha. Amém, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Falar um pouquinho de Abraão. Depois você leia a história de Abraão. Mas leia com essa visão, tá? Tudo que Deus prometeu para Abraão não foi nessa vida. Abraão só teve um filho. Um filho. E esse filho gerou pouquíssimos filhos para ele. Mas a fé dele, de entender que o que Deus tinha para ele não era terreno, mas era celestial, fez pai de todos nós. Isso é maravilhoso. Amém? Espírito Santo, meu Pai. Abra, meu Pai, a nossa visão. Por favor, meu Deus. Nós não podemos ficar apegados a coisas e pessoas. Porque ou a minha esposa vai me perder um dia, ou eu vou perder ela. Um dia ela vai ser tirada. Porque ela tem que ir para casa. Eu tenho que ir para casa. Nós temos que voltar para casa. Um dia seremos tirados um do outro. E isso não pode ser motivo de tristeza. Claro, a gente vai sentir a falta. Mas o teu Espírito nos dá paz e alegria, de certeza de que aquela pessoa a quem amávamos tanto alcançou o endereço, recebeu o endereço para voltar para casa, recebeu a permissão, foi recepcionada por Abraão. Então, meu Jesus, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para que não venhamos fazer caso de coisas que possa nos distanciar da vida eterna. Porque tão certo como amanhã é quarta-feira, nós vamos partir dessa vida. Ah, vamos. Todos nós. Esses dias eu estava pensando, meu Deus, aqueles homens e mulheres que viveram no ano de 1900, de 1800, todos eles, tanto os ricos quanto os pobres, onde estão? Passaram. Chegou a hora deles prestarem conta. E a nossa hora também está chegando, Senhor. Pessoas que nasceram em 1920, são poucos os que ainda estão entre nós. Poucos. Os que nasceram em 1900, então, menos ainda, não tem. Então, meu Jesus, abra os nossos olhos, os olhos da nossa mente. Não nos deixes fazer casos ou contas de picuinha, coisinhas que não vai levar a nada, Senhor. Mas que venhamos olhar para o alvo, que é a vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os Caleb, Senhor. Abençoa todos os Caleb que participaram dessa live, ou que ainda irão participar. Abra a visão deles e não deixe que eles fiquem fazendo caso. A gente assiste Caleb que ainda está construindo casa. Construindo casa. Já tem 70, 80 anos. Ainda está fazendo casa ainda. Nós temos que construir sim, meu Pai.
uma casa no céu contigo. Então, nos ajuda, Jesus. Tirar o nosso coração deste mundo para colocar em Ti, definitivamente, em nome de Jesus. Pai nosso, ore comigo, que estais no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a mim o teu reino. E seja feita a tua vontade na minha vida, assim como ela é feita no céu. Não me deixe, meu Senhor, cair em tentação, olhar para as coisas desta vida. Mas livra-me, Senhor. Livra-me de todo mal. O meu pão de cada dia me dá hoje. E perdoa, Senhor, as minhas dívidas, as minhas falhas, as minhas fraquezas humanas. E não me deixes cair em tentação. Mas livra-me do mal. Porque o teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Digam graças a Deus.